por que chegamos aqui onde estamos, enfim. E como vocês sabem, eu não gosto de apresentar os nossos convidados, então eu vou deixar cada um se apresentar. Eu acho que o Fernando, assim como eu, ele é um cavaleiro, então vamos deixar primeiro a nossa dama se apresentar. Bom, bom dia, muito obrigada pelo convite. É uma experiência muito nova para mim. Eu sou advogada, me chamo Elisângela Cristina Venturini, mais conhecida como Cris Venturini. Eu sou presidente do Instituto Venturini e estou no mercado de impacto, de investimento social há mais de 10 anos. Então eu venho de um ambiente corporativo, né, de um grande escritório de advocacia, onde eu atuei por 6 anos como gestora de um instituto empresarial e vendo a necessidade das empresas, clientes desse escritório, de estruturar o investimento social delas e, por outro lado, de bons projetos, organizações sérias, né, proponentes sérios, não conseguirem conversar, né, nasceu o Instituto Venturini como um elo ali para conseguir unir esses dois mundos que existiam, um com dinheiro, outro com causa e propósito e projetos, bons projetos, mas não sabiam se conectar, né? Então esse é o maior propósito do Instituto e estou aí para transformar vidas. Enfim, a gente já conversou um pouco, né, Fernando? Transformar vidas através do meu próprio instituto. Que bacana. E Fernando, fala um pouco de ti. Eu sou Fernando Martins, eu sou um empreendedor, deficiente visual, palestrante e autor do livro Superando Limites. Cara, sensacional. É muito bom estar com vocês dois aqui. Tenho certeza que nossa conversa vai ser de alto nível e você que está acompanhando com certeza vai aprender. Eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer nessa mesa hoje, mas eu acredito que pela emoção que tá, a vibe que tá aqui, você vai se arrepender se não ficar até o final. Então assiste até o final, se o seu tempo tá corrido, põe no vezes dois, vai ser uma conversa curta e breve aí, de torno de 3 horas. Não, brincadeira, gente. A gente tem mais ou menos uns 40 minutos para esse bate-papo. E é isso, seja bem-vindo ao podcast do Estúdio Fala aí, no Empreende Brasil, com Elisângela, Cris e o nosso amigo Fernando, que é deficiente visual e ele não deixou isso barrar ele. Se um deficiente visual consegue empreender, o que você está esperando para empreender? Gente, vamos lá. Agora fala um pouquinho do teu livro. Vamos começar por aí. Cara, o que te levou a construir esse livro? Por que tu achou necessário você construir? Porque eu comecei a receber muitos depoimentos de pessoas desistindo de tirar a vida nas minhas palestras e eu percebi que precisava alcançar mais pessoas. E o livro foi algo que é um produto também, ele é escalável, né? E é uma forma de eu alcançar mais pessoas com ele. Sensacional. Bom, Cris, a gente já entendeu um pouco o motivo de tu criar um instituto, né? Agora vamos entrar no nosso tema principal do bate-papo. Primeiro, a pergunta é possível ter impacto e um caixa saudável ao mesmo tempo? Quem que vai responder primeiro? Bom, posso responder. Eu acredito que hoje a maior dificuldade das empresas, né, dos empresários, é conseguir enxergar esse efeito no caixa, porque ele não vai estar lá computado como um investimento financeiro, né? E ele não é um investimento de curto prazo. Então, quando a gente fala que você vai tirar dinheiro, entre aspas, de um caixa para você investir numa causa social, muitas vezes isso é visto pelo acionista que quer o lucro, né, como um prejuízo. Né? Vamos tirar do caixa para investir numa causa. Só que a gente já consegue ter hoje dados referências globais, nacionais principalmente, de empresas que têm muito lucro, são extremamente lucrativas e que têm um alto índice de investimento social.
né? Então, a gente tem cases, por exemplo, Natura é uma delas, Boticário é uma delas. A gente tem aqui, dentro de casa, aqui em Florianópolis, a Engie, né? Eu trabalho com a Engie, fazendo a governança e a sustentabilidade dos centros de cultura da Engie. É uma empresa, por exemplo, que em 2024 investiu mais de 48 milhões, né, em investimento social, mais de 9 bi de lucro, né, então ela é extremamente lucrativa, com alto investimento social, consegue utilizar leis de incentivo para potencializar, né, esse investimento dela. Então, sim, hoje, além de você conseguir ter lucro e ter impacto ao mesmo tempo, hoje, graças a Deus, a gente já consegue comprovar, né? Demonstrar que não só tem um ganho muito grande com relação ao reconhecimento institucional, né? Ao fortalecimento da marca, retenção de talentos, a gente tem esse ganho, inclusive, interno, né, da própria empresa. Então, a resposta para mim é sim, né? Tenho convicção de que, inclusive, demonstrado, né, por dados. A gente já não fala mais em nada sem critérios. A gente Nada já tem teórico, critérios, né? exatamente. A gente já tem critérios para comprovar que sim. Sua opinião é a mesma, Fernando? O que eu penso? A minha opinião segue a mesma. E o que eu vejo é que tem uma pesquisa que fala que a maioria das pessoas, elas estão no trabalho não porque gostam, mas por necessidade. E aí, quando uma empresa ela investe na cultura da empresa, isso acaba tendo impacto produtivo. Quando uma empresa investe, por exemplo, num treinamento, numa palestra, ela acaba levando isso, o colaborador acaba levando isso para casa e acaba transformando a vida de quem está em casa, da família. E aquela família, sabendo que o pai ou a mãe ou o filho trabalha naquela certa empresa que investe em cultura, eles vão falar bem da empresa. Aí vem o marketing da própria família. E aí, com certeza, tem lucro e impacto produtivo ao mesmo tempo. Cara, sensacional. Se nosso podcast fosse só isso agora, com essas duas respostas, a gente já podia encerrar por aqui. E se, assim, em 10 minutos de podcast a gente já teve essas respostas aqui, imagina o que vai ter até o final, né? Gente, muito legal. Aí me surge uma outra dúvida aqui, ó. Quero ver quem é que vai conseguir responder. É possível gerar impacto e não ter lucro? Ou então, de outra forma, é possível ter um lucro saudável, recorrente e não ter impacto? Ou uma coisa está interligada com a outra? É possível, desde que a empresa não tenha uma cultura de investimento, né? Ou ela faça um investimento sem estrutura. E isso a gente vê muito no dia a dia hoje de empresas, pulverizando o investimento dela, escolhendo causas de forma aleatória, né? Por escolhas sem governança ou sem critérios, sem estrutura. Isso daí reduz muito o impacto, né, do investimento dela e faz, inclusive, com que ela tenha uma percepção distorcida de que aquele investimento não está gerando impacto. Né? A gente tem dados que comprovam isso que o Fernando falou, por exemplo, uma pesquisa da Deloitte, que mostra que 89% da geração millennials prefere trabalhar em empresas com propósito. Ou seja, a gente está falando de uma geração que vai dominar o mercado nos próximos 20 anos. Né? Então, se 89% dessa turma prefere trabalhar em uma empresa com propósito, é claro que a gente tem um ganho, inclusive, de retenção de talentos, né? A gente um gasto de turnover, por exemplo, vai de 50% a 200% do valor do salário. Então, se a gente consegue manter ou ter uma retenção dessas pessoas hoje dentro do quadro de colaboradores por pertencimento, né, ou por aquele sentimento de que, poxa, a empresa faz para a minha comunidade, ou a empresa investe no meu território. Muitas vezes quem é impactado é o próprio filho do colaborador, né? Então, quando ela enxerga isso, né, e ela consegue traduzir isso para pertencimento,
Então, a gente demonstra que esse investimento, se estruturado, né, ele tem um impacto. Diferente de a gente ter lucro, investir e não conseguir enxergar o resultado. Como a gente não enxerga esse resultado do investimento? Não estruturando, né, fazendo ações pontuais, sem métricas, sem indicadores. Então, o mais importante para quem quer estruturar esse investimento é exatamente isso, né? Saber onde investir, o que ela tem, que ela pode utilizar, quais os incentivos, né? Porque tem muitas empresas que desconhecem, a gente tem menos de 1% de potencial doadores para o Fundo da Infância, por exemplo, que é um fundo que trabalha com projetos para crianças e adolescentes. 1%, menos de 1% é utilizado, ou seja, a gente tem bilhões sendo enviados para o governo, desse monte de dinheiro que a gente tem sendo enviado para o governo, as empresas poderiam, a parte delas, colocar e investir em projetos de criança e adolescente no território onde elas atuam. Então, a gente tem um desconhecimento, porque é complexo mesmo, esse mundo. É um mundo complexo, né, do terceiro setor, aí, dessa questão de investimento, de estruturação desse investimento. Mas dependeria muito de trabalhar com propósito, entender da materialidade da empresa, ou seja, onde ela vai investir, em qual território ela vai investir, quem que ela quer impactar, de que forma que ela vai mensurar isso. E muito menos do valor que ela vai investir em si. Sensacional. Concorda? Concordo com isso. Eu acho que assim, o empresário que ele pensa no impacto produtivo que ele vai gerar, com certeza ele tem muito mais lucro do que aquela empresa que só tem lucro e não tem impacto. Sensacional. Aí surge até pegando o gancho que a gente falou, questão de propósito e tudo mais, e agora eu vou direcionar a pergunta total ao Fernando. Fernando, você acha que é possível ter impacto? Desculpa, gente. Você acha que é possível ter impacto e não ter propósito? Não. Não. Para tudo existe um propósito. Pode destrinchar isso daí, porque eu acho que uma coisa anda junto com a outra, né? Porque assim, ó, eu comecei a realizar palestras pela uma questão de um convite. Me convidaram para realizar uma primeira palestra por conta que eu estava tentando me recolocar no mercado de trabalho depois de perder a visão. Eu perdi a visão no auge da minha empresa e acabei voltando a trabalhar sem enxergar, tanto produção, comercial, tudo sem enxergar. Eu me adaptei e depois, no final da pandemia, acabei perdendo tudo num acidente, num incêndio acidental. E aí eu fui tentar me recolocar no mercado de trabalho, passando por mais de 200 tentativas. Fui esbarrado na limitação do olhar de outras pessoas. E aí eu fui convidado para realizar uma palestra de inclusão. E o meu propósito nessa palestra era levar conhecimento. E nessa palestra uma pessoa desiste de tirar a vida. E eu descobri o meu verdadeiro propósito. Transformar vidas através das minhas palestras. Desenvolver mentalidades através das palestras. Hoje eu recebo muitos depoimentos de empresários que aumentaram as vendas porque as pessoas saíram da zona de conforto. Muito bom. Até queria puxar um gancho aqui do que a gente conversou antes aqui, né? Até que se você tem uma empresa de maquiagem, tá? Procure nosso amigo Fernando, ele tá precisando de parceria de maquiagem. Por quê mesmo? Porque as mulheres, elas saem tudo borrada, com a cara borrada, com o rosto borrado, por causa que saem chorando, né? É uma palestra que realmente eu sou suspeito para falar, mas até hoje em todas as apresentações, inclusive aqui no Empreende Brasil, ninguém conseguiu fazer uma pergunta no final. Caraca, imagina o impacto. E esse impacto ele só é possível porque você tem um propósito. Isso. Sensacional, sensacional. Agora eu queria fazer uma pergunta, meio que fugindo do tema já, mas qual que era o papo que vocês estavam ali na VIP 2 antes de chegar aqui, que eu tava escutando quase um berreiro ali. O que tava acontecendo? Tu tava palestrando? Não, eu estava contando um pouquinho da minha história de vida.
O que eu acabei de falar aqui, a gente estava falando sobre os porquês da nossa vida, né? Por quem? Porquê que a gente faz o que faz. Boa. Por que é tão... Será que é tão fácil não enxergar? Fácil não é. Eu acho que é uma coisa bem, bem complicada, assim. E, infelizmente, de cada 10 pessoas que perdem a visão, 8 sentem vontade de tirar a própria vida. Porque as pessoas só conseguem focar nas coisas ruins. Elas não conseguem enxergar as oportunidades, não conseguem ter gratidão pelo que elas têm. Hoje, por exemplo, eu não enxergo o rostinho dos meus filhos. Eu amo meus filhos, eu gostaria muito de enxergar eles, mas eu enxergo com o coração. Eu agradeço a Deus que eles têm saúde, que eu tenho condições de dar o meu melhor de mim todos os dias para eles. Então, e como eu falo, né? Eu perdi os olhos, mas eu não perdi a visão de futuro, a visão de vida e a visão de propósito. Não volta a câmera para mim agora. Gente, que sensacional. É muito impactante ver você falando de filhos, né? Porque eu tenho 3. Eu tenho o privilégio de ver eles, cara. Mas muitas vezes eu negligenciei para poder fazer coisas que às vezes não me trariam tanto retorno na vida, né? Ou seja, pus a importância de outras coisas em cima do que era mais importante para mim, cara. E escutar, ver você falando isso é sensacional. Mas vamos deixar agora a Cris falar um pouquinho aqui. A gente está entrando em uma camada delicada aqui, hein? Que é quando a gente começa a falar de filhos, vai correr o risco de eu poder não falar mais daqui a pouco, tá? Porque eu vou chorar. Mas sobre filhos também, né? Eu tenho uma filha com deficiência rara. Ela nasceu com essa deficiência rara, então ela tem 15 anos. Vai fazer 15 aninhos, né? Já é uma adolescente. E minha filha também nunca me abraçou. Te entendo. É isso aí, gente. Acho que é melhor a gente até trocar o assunto. Vamos voltar para o assunto principal, senão a gente vai acabar não conseguir finalizar esse podcast. Afinal, a gente ainda tem mais um tempinho de quero conversa. Só concluir. Ela nunca me abraçou, nunca falou mamãe, né? Mas não precisa enxergar ou não precisa falar. Né? A gente tem um propósito e a gente consegue se comunicar para além disso. Né? A gente é só a troca de olhar. Então, por trás, né, do nosso trabalho, o trabalho do Fernando, o meu, sempre tem um pouco da nossa vida. Eu acho que todo mundo tem isso, né? Todo trabalho, a gente tem um pouco de nós, assim, um pouco do que a gente leva de experiência de vida. Eu estava comentando com o Fernando que muito dessa dedicação minha, né, em construir, em fortalecer legados de pessoas, em construir bons projetos, em qualificar organizações para que elas possam entregar bons projetos, né, para as empresas que querem estruturar o investimento, ou seja, empresas que genuinamente têm vontade de apoiar causas, vem porque eu usei muito projeto. Né? Quando eu viajei com a minha filha, quando a gente... eu sempre me aproximei muito de projetos, por exemplo, de pessoas com doenças raras, de casas de apoio para quando você fica em um hospital para fazer exame, você precisa tomar um banho, você precisa descansar, então Sim. Você busca, né, esses locais que são projetos. Sim. E aí você começa a sentir a dor dessas pessoas que às vezes estão ali porque também tiveram uma experiência pessoal, e você começa a perceber que elas não têm apoio. Né? Não tem alguém que vai lá e fala, olha, aqui uma contribuição, vamos fortalecer isso aqui, vamos qualificar, vamos fazer com que você tenha acesso a recursos, que você possa ajudar mais gente. Essa dificuldade mexia muito comigo, porque eu falava, gente, esse projeto é muito lindo, ele não pode parar. E eu tinha uma facilidade em conectar, né, tanto um lado quanto o outro. Eu falei, tá aí o meu propósito. Né? Então, hoje, quando eu deixo a minha casa, e hoje é um dia desses, né, que minha filha está doente, e eu deixo a minha casa para fazer um trabalho, para fazer uma capacitação, ou para
uma viagem para atender algum cliente específico, me dói muito. Mas eu sempre tento enxergar por trás o que me motiva, o que me movimenta, né? Que não é simplesmente ir porque não tem um propósito atrás daquilo, né? Sim. Tem. Então, eu acho que é por isso que a gente faz o que faz, né, Fernando? Exatamente. Eu tenho certeza que ela tem muito orgulho de você. Porque, assim, eu sinto nos meus filhos. A minha filha tem 6 anos, meu filho tem 3 anos. E, assim, me dói quando eles me abraçam ali e falam: papai, vai lá palestrar, sabe que eu te amo. E quando eu saio, assim, eu fico com um aperto no coração, mas eu dou o meu melhor por eles, sabe? Cada entrega que eu faço é por eles. E isso é o que me move. É gratificante quando as pessoas elas são transformadas através da minha história. Como eu falo que Jesus ele morreu por nós numa cruz pelos nossos pecados e não se importou com isso. Eu não me importo de ficar cego a vida inteira, mas continuar sendo usado para salvar vidas, transformando mentalidades, fazendo as pessoas realmente saírem da zona de conforto, elas darem o seu melhor, não por empresa. É claro que a empresa, ela que vai trazer o ganho, mas por elas mesmas, darem o melhor pelo porquê da vida delas. Cara, sensacional. Acho que dá pra gente afirmar com toda certeza que quanto maior o nosso propósito, maior é o impacto, né? Afinal, acho legal a gente ressaltar isso, que às vezes a gente olha assim, o instituto tá legal, né? Ajuda pessoas, né? Beleza, que legal, você faz palestra. Mas aí quando a gente começa a entender o porquê e o porquê, a gente começa a entender, cara, o instituto dela realmente faz a diferença na vida das pessoas. Cara, o Fernando realmente palestrando, ele tem vivência naquilo que ele fala. Acho que é por isso que vocês têm tanto resultado naquilo que vocês fazem, porque vocês não falam de coisas que vocês acham, né? Vocês falam de coisas que vocês vivem. Vocês ajudam pessoas que passam por coisas semelhantes, que têm as dificuldades que vocês passaram e principalmente são usados por Deus, né? Usados por Cristo para poder salvar aquelas pessoas naquele momento de angústia, né? Eu sou meio suspeito para falar do terceiro setor, porque eu fui conhecer o terceiro setor esse ano. Por mais que eu já sabia que existia e tudo mais, eu nunca tive vivência, era igual eu acabei de falar. Tá legal, ajuda pessoas, faz muita caridade, beleza. Para mim o terceiro setor era isso. Aí esse ano eu tive o contato agora, o meu sócio, agora ele atua diretamente no terceiro setor. E nessa brincadeira, a gente conversando, inclusive foi numa mesa de podcast como essa, nossa primeira conversa real, onde a gente se conheceu um pouco mais. Eu falei, caraca, eu não acredito que isso é o terceiro setor. Que ele tem esse impacto tão grande. Às vezes a gente vê alguém pedindo dinheiro, né? E a gente acha, é porque quer ganhar dinheiro, é porque quer ganhar dinheiro. Mas quando a gente entende que dinheiro é ferramenta, e ele não é algo que a gente ganha, não é algo que a gente conquista, ele é algo que vem para suprir um propósito, a gente entende que não é pedir dinheiro, não é investir em algo, é realmente impactar vidas, é realmente salvar pessoas, né? Porque atrás dos números que são falados, né? Mais de 1000 vidas. Cara, são 1000 histórias, são 1000 Fernandos que foram salvos, são 1000 Cris que foram salvas, são 1000 Kainos que, né, podiam estar numa dificuldade e agora elas estão num lugar sensacional porque teve alguém, né? Te agradeço por isso, Cris, que abriu o instituto, que olhou para esse lado e agora salva essas pessoas ali naquele momento de fragilidade. É isso aí, agora eu deixo a pauta livre para vocês. O que vocês quiserem conversar, a gente vai conversar aí, porque senão a gente vai chorar mais. Olha, eu acho que, só pegando um gancho no que você fala, realmente quem vivencia na própria pele, ela acaba tendo uma propriedade, porque ela passou por isso, né? Então, quando eu falo que o Instituto nasceu para qualificar as organizações, os projetos, fortalecer, né, as organizações, os projetos, e ser esse elo entre a empresa que investe e bons projetos, foi com esse propósito.
de enxergar lá na ponta o bom projeto acontecendo, mas essa organização que desenvolve o bom projeto, que impacta aquele território, e principalmente aquelas vidas que estão ali buscando aquele apoio no projeto, sem recurso, e você vê uma transformação com recurso mínimo, tá? Então, assim, às vezes você fala, mas pequenas empresas também conseguem ter impacto, ou também conseguem ter investimento. Você não precisa muito para você impactar, né? Você precisa ter uma estratégia, você precisa ter uma diretriz, né? Porque sem estratégia, sem direcionamento, você pode ter 500 mil, você vai impactar menos do que uma empresa que tem 20 mil com estratégia, né? Então, essa é a verdadeira questão, né? Você qualificar as organizações para que elas consigam conversar com as empresas ou demonstrar para essas empresas o potencial que aquele projeto dela tem de transformar vidas, né? Então, quando eu falo que o propósito é esse do Instituto, quando ele nasceu para ser essa ferramenta de fortalecimento, né, de bons projetos, não é que eu estou falando que a empresa não precisa ter lucro e o lucro ela precisa investir em projeto. Não é isso. Eu entendo perfeitamente que a empresa precisa ter lucro. Necessita. Assim como as organizações do terceiro setor também precisam ter dinheiro. Com certeza. Né? Então, não estão em lados opostos ali da balança. Né? A gente está falando em coisas que estão vivendo junto. Né? A gente está falando que um precisa e outro também precisa. Mas a gente vê que aquela empresa que tem a mentalidade de lucro e que tem a dificuldade, né, de enxergar que aquele investimento vai dar retorno para ela, é importante ela ter acesso a grandes cases que a gente tem no Brasil. Né? A gente tem cases fantásticos no Brasil, com um reconhecimento aí, global, de impacto com lucro. Então, essa é a verdadeira questão, né? É trazer para frente um assunto que fica muitas vezes lá atrás, que a gente só vai conhecer quando você acessa, ou seja, quando você precisa, ou quando você, de alguma forma, usa aquilo como uma ferramenta de apoio. Então, uma empresa, por exemplo, precisa fortalecer o território onde ela está. Para isso, ela quer desenvolver um projeto ali naquele território dela, ou seja, para qualificar a jovem aprendiz, para dar oportunidade para as mulheres ou para os homens que estão ali no território para fazer algum tipo de oficina ou atividades ali para a própria empresa. A gente tem diversas empresas que fazem isso hoje. Quando você tem esse acesso, começa a entender que é muito mais amplo do que simplesmente uma ação pontual ou um assistencialismo, né? A gente tem muito, e não desmerecendo o assistencialismo, que é muito importante, mas ele não demonstra para a empresa o retorno desse investimento, né? Ela começa a perceber que, se ela parar, estruturar, entender primeiro, estruturar, conhecer esses projetos, investir nesses projetos, o impacto e a transformação de vida que ela pode gerar é muito grande. Né? E, mesmo assim, ela pode ampliar o lucro dela, né? Aumentar o lucro dela. Por quê? Porque ela vai conseguir reconhecimento, e reconhecimento... com paga. fundamento, não com fundamento, né? Porque ela tem, ela não está fazendo nada que não é mensurável, né? Ela vai mensurar, ela vai ter métricas, ela vai ter, vai ser rastreável aquele investimento dela, ela vai saber quando, como, onde e quantas pessoas foram impactadas, né? Então, assim, ela vai começar a ter métricas, acompanhar, e a partir dali só vai ampliar aquele investimento, porque ela vai ter certeza de que aquilo vai trazer retorno para ela no médio prazo, para a marca dela, principalmente, né?
Sabe que agora eu tava lembrando de algo que aconteceu no supermercado. Eu ouvi, né? Eu não vou falar que eu ouvi porque eu não vejo, né? Mas eu ouvi um casal conversando e o homem sempre perguntando para a esposa: por que tu não leva aquele? Por que não leva aquele produto? Daí, certo momento ali, ela respondeu: não, eu vou levar esse aqui, mas esse aqui tá mais caro. E aí ela respondeu assim: não, é que esse aqui, ele tem uma ação que vai ajudar o Instituto do Câncer. Eu vou levar esse. Caraca, Então, que legal. daí eu percebi o impacto produtivo gerando lucro. Nisso ali eu percebi, e foi bem antes de acontecer esse podcast, e ali eu já comecei a perceber como aquela marca ali fez a diferença na vida de outras pessoas e ainda conseguiu gerar lucro. E a gente tem pessoas, a gente já tem pesquisas que comprovam isso, que as empresas, as pessoas, o produto pode ser até mais caro, só que se ele tem por trás um propósito, a gente tem isso, um exemplo da marca, da empresa Patagônia, né? Ela é um exemplo radical de investimento social. Por quê? Porque o dono simplesmente doou a empresa, avaliada em 3 bi, doou para uma causa ambiental. Porém, antes disso, 1% da receita, não estou falando do lucro, estou falando da receita, já era destinada para projetos sociais. A Patagônia é uma das empresas mais lucrativas e fidelizadas do mundo. Então, a gente tem produtos que não são produtos preço baixo, né? Porém, as pessoas deixam de comprar um produto bem semelhante, compram por quê? Porque ela tem propósito. A gente tem diversas marcas, né, que tem, inclusive marcas que têm produtos sociais. A Ambev fez uma latinha de água, assim, e toda a receita da venda daquele produto, lá. Aí, ó. Toda a venda desse produto, ele é revertido para comunidades que não possuem água. Lá. Quer mostrar? Exatamente. Pode Eu mostrar aqui fazendo na sua propaganda para falar como é real, né? Então, e toda a receita da venda desse produto, ele é revertido para comunidades que não têm água potável. E a gente tem diversas empresas que fazem isso com os produtos sociais, né? A gente fala. Não, sensacional, gente. Sensacional. Se a gente fosse continuar conversando aqui, a gente puxaria muito, mas muito assunto mesmo, tanto do terceiro setor, quanto um pouco mais aqui da vida do Fernando também. Eu fiquei receoso. Misturou tudo, né? Misturamos tudo. Mas eu fiquei receoso de puxar mais um pouco, porque eu acho que eu ia perder o controle aqui, ele ia começar a palestrar. Fernando, até te peço um pouco de desculpa da gente não focar tanto, não falar tanto, mas só a tua presença aqui, ela já traz uma vibe muito legal. E eu queria que você falasse onde que a gente pode te encontrar, onde a gente pode te acompanhar. Você tem redes sociais, não tem? Sim, meu Instagram é @martinsfernandooficial. Bacana. Podem me chamar lá, eu respondo todos os directs. Show de bola. E o seu, Cris, onde a gente te encontra? O meu acho que você encontra em tudo quanto é canto. Se você digitar Instituto Venturini, tô lá. Então, Instagram, no LinkedIn, tem um site, tem as redes sociais ali, tem todos os contatos de WhatsApp, tudo. Show de bola. Pessoal, é isso. A gente vai ficar por aqui. Espero que você tenha gostado. Eu acredito sim, que tenha valido a pena ter assistido até o final. Já se inscreve, compartilha, curte. Você sabe que isso é fundamental para que a gente se mantenha vivo, né? E ficamos por aqui. Obrigado mais uma vez pelo bate-papo. A gente vai continuar ainda mais em conversas em breve. E estamos à disposição para tudo que precisar. Só para encerrar, gosto de encerrar com uma frase que é assim: empresas crescem com planejamento, mas empresário ele só cresce com conexão. Ficamos por aqui.